Então, ó, a gente acabou de falar da osmose para mostrar o fluxo de água. E por que você fala de osmose, senhor? Fácil. Eu não falei que a água tem que entrar na raiz? Então tem que acontecer osmose. A água entra por osmose. Então vamos falar da raiz primeiro, tá? Tá aqui a raiz, ó. Né? Aqui tá. Daqui para cima a gente tem o caule e o resto da planta. A raiz, ela tem uma região de proteção aqui, é chamada de coifa, que é uma região de crescimento, tá? Essas células vão crescendo e empurrando ela para baixo. Então ela vai furando o solo. Uma região de alongamento, que é o crescimento aqui, o meristema. E para a gente, o importante é aqui, ó. É essa região. Por quê? Porque são os pelos das raízes, tá? Esses pelos, eles são pelos absorventes. Então, servem para fazer a absorção de substâncias, principalmente água. E aqui é a zona de ramificação, né? São projeções laterais que aumentam a área da base para a planta não cair, tá? Então, aqui, a região pilífera, a parte dos pelos é a parte mais importante para a gente pensar na absorção de substâncias, porque é aqui que ela tem uma maior área de contato. Se a gente olhar ela por dentro, ó, tem aqui, né, uma epiderme, que é um tecido de proteção. Aí tem o tecido de preenchimento chamado de parênquima. Toda vez que tiver parênquima é tecido de preenchimento, tá? Aí tem aqui uma coisa muito importante, ó, endoderme, que é um tecido do meio, essa parte vermelha no desenho aqui, ó. Tá? A endoderme tá aqui. A endoderme é importante, tá? Por quê? Porque a endoderme é um tecido de proteção. Mas só, mas não tem a epiderme? Tem. Só que olha o desenho aqui, a foto, né? Não é um desenho da epiderme. Então ele tem uns buraquinhos. Você não vê esses buraquinhos aqui embaixo, na endoderme, tá? E aí o xilema e o floema, que são os tecidos condutores. O xilema sempre para o lado de dentro, o floema para o lado mais externo. E aqui é uma raiz, não é um caule. Se fosse um caule, o floema ia estar por aqui, assim, ó. Tá bem perto da casca, mas não, a gente está falando de raiz. O que é essa proteção? Essa proteção é o seguinte: quando a água vai entrar no corpo do vegetal, ela pode fazer dois trajetos, tem dois caminhos. Ou essa água passa por dentro das células, ó, vai passando de célula, 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 até chegar no xilema, tá? Ela vai passando por dentro das células. Ou ela passa por entre as células. Se uma hora aparecer isso com um nome para vocês, vai aparecer assim, ó, via simplástico, que é por dentro, e via apoplástico, que é por fora. Mas só por curiosidade, eu nunca vi ninguém perguntar isso. Já vi como repertório numa questão, porque a água tem o seu trajeto simplástico. Eu falo, o que é isso? Tá? Sim, dentro da célula. Apo, fora da célula. E aí, se tem buraquinhos que permitem essas passagens, moléculas muito grandes não vão passar. Imagina um grão de areia chegando aí num vaso condutor, causando o seu entupimento, tá? Então a proteção serve para isso. Mas vamos voltar lá para a osmose. A água sempre segue o ambiente mais concentrado, certo? Então, primeira coisa, para a água entrar na raiz, quem que tem que estar mais concentrado? O solo ou a raiz? A raiz, tá? Esse círculo é um corte de um pelo? Pode ser também, tá? Então é a raiz mesmo, mas os pelos mantêm essa estrutura. Então, quando a gente vai falar da entrada de água, ó, se eu analisar de novo o meu desenho lá do outro momento, pensar só na raiz aqui, ó, bem tosca a minha raiz. A raiz. Se a água vai entrar aqui, se a água vai entrar na raiz, é o primeiro movimento que a gente vai estudar aqui agora.
significa que essa raiz ela tem que estar mais concentrada. A raiz tem que ser hiper. E o solo tem que ser menos concentrado. Agora, como é que a raiz consegue ficar mais concentrada sem igualar as concentrações? Tá? Qual que era o tipo de transporte que você viu lá na frente 1 que mantinha as concentrações diferentes? Um meio ficava mais concentrado que o outro. Transporte ativo. Tá? Então, olha só. Para a água poder entrar na raiz, primeiro ela tem que fazer o transporte ativo. E olha que legal, gasta energia, né? Isso aqui tá juntando Lé com Cré na minha cabeça, quer ver? A seiva elaborada, não é a que tem glicose? Quando a gente fala que produz energia, como é que se produz energia? A gente viu há algumas semanas. Como é que produz energia na célula? Respiração. Fotossíntese produz alimento, respiração produz energia, lembra? A respiração vai usar glicose e oxigênio. Oh, olha para onde está indo a glicose? Para a raiz. Tem que ter glicose na raiz, por quê? Porque ela vai usar a glicose para respirar, produzir energia, para fazer transporte ativo. Quando ela faz transporte ativo e fica mais concentrada, a água entra por osmose, transporte passivo. Só que aí tem um porém, né? A glicose vai seguir o caminho normal até descer e chegar na raiz. Para ter respiração, ela vai precisar de oxigênio. O que acontece com um vaso, numa planta num vaso, se eu encher ela de água e deixar transbordando? Você mata a planta afogada, perfeito. Ela não vai ter oxigênio para produzir energia lá na raiz, tá? Por isso a importância de aeração do solo, a gente fala de aragem da terra e tudo mais, né? A importância das minhocas fazendo os canais subterrâneos para permitir que o oxigênio chegue, né? Que o ar chegue até a raiz, tá? Quer ver algumas situações? Se eu pegar um vaso, não é um vaso de uma plantinha, e encher de sal grosso, encher, colocar sal mesmo, de comida, colocar um monte de sal, principalmente sal grosso, né, mais, é, mais prático ali, o solo vai ficar tão concentrado, mas tão concentrado, mas tão concentrado, que mesmo a raiz tendo oxigênio, tendo água e tendo a glicose, ela nunca vai conseguir ficar mais concentrada que o próprio solo. Aí ela acaba morrendo também. Por isso que não dá para plantar em solos salinos, né? Tem essa dificuldade de você plantar em solos salinos. Por quê? Porque a raiz tem que ficar mais concentrada, tá? Ela fica mais concentrada do quê? Que nutrientes são esses? Já respondo já aí, tá? A pergunta. Ó, sódio, potássio. Na verdade, tem uma trinca que é o chamado nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, né? Vou até apagar esses de cima para você não confundir. Esses aqui, o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, tá? São os componentes dos adubos que a gente usa na planta. Mas existem outros, tipo magnésio, sódio, ferro. Tem os secundários, né? O NPK é o mais importante, os outros aqui são secundários. Você tem aqui, eu tenho certeza que você já viu a minha avó fazendo isso, né? Eu já vi fazer. Colocar casca de ovo na terra, no vaso, cálcio. Então, esses nutrientes, esses sais minerais, tipo, eles não são utilizados na fotossíntese, mas eles entram lá, tá? Você ficar perguntando o que era o NPK, porque de rótulo de adubo, nitrogênio, fósforo e potássio. São os macronutrientes, né? Os nutrientes essenciais da planta. São os nutrientes que vão formar os aminoácidos e tal. Então, olha só, como é que existe a exaustão de solo na agricultura? Quando você fala monocultura, né? Aula de geografia agora. Então, eu estou plantando milho.
Planto milho, terminei, eu colhi, plantei de novo, colhi, plantei de novo, colhi, plantei de novo, colhi. A hora que eu colhi, tirei as plantas, os sais minerais do solo, os nutrientes do solo, estavam incorporados nela que eu tirei. Aí vai entrar mais, aí eu tirei, aí vai entrar mais, aí eu tirei. Vai chegar uma hora que vai acabar o nutriente do solo, o solo fica morto, não cresce nada ali. Então eu tenho que fazer um processo, muitas vezes um processo químico, usar fertilizantes, adubos e tudo mais, para voltar a enriquecer esse solo de sal mineral, para ela poder absorver água, para poder fazer fotossíntese, tá? Tem outros caminhos por onde entra o oxigênio, respondendo a pergunta, entrar? Tem, mas não chegam até a raiz. Então, por exemplo, nos estômatos, que a gente vai ver daqui a pouco, entra o gás carbônico e o oxigênio lá na folha para a célula fazer fotossíntese, beleza. Mas esse oxigênio ele não é transportado da folha para a raiz. Por isso que a raiz, para fazer o transporte ativo, depende do oxigênio da própria raiz, tá? Se o solo estiver muito compactado, não vai chegar oxigênio ali, ela não produz energia e não consegue fazer o processo, ok? Então, é por essa questão que você precisa de nutrientes no solo, né? É por essa questão que a seiva elaborada desce, levando glicose até a raiz, e esse solo tem que estar bem aerado, né? Senão, não vai dar certo. Tudo isso para que ela consiga absorver água do solo, tá? Então, fisiologia da absorção. O que precisa acontecer para ela absorver a água? Primeiro, transporte ativo, para ela ficar mais concentrada. E se agora ela está mais concentrada que o solo, entra o oxigênio. Isso, eu vou dar essa dica. Ia dar, agora que a Bia já comentou, eu já falo agora. Quando você pegar uma parte de um corpo do vegetal e for adocicado, tirando os frutos, né, que a gente conhece, manga, essas coisas aí, geralmente é raiz. Quer ver uma dica? Batata inglesa e batata doce. Olha o nome, batata doce. A batata doce é raiz. A batata inglesa não é raiz. A batata inglesa é o quê? Hum? Batata inglesa é a batatinha amarela, batatinha frita. Ela é caule. Cenoura, doce, é raiz. Beterraba, doce, é raiz. Cebola, é doce? É caule. Alho, é doce? Não, é caule. Entendeu? A gente usa para diferenciar. Não, depende. Ó. A gente está falando de... Existe o caule tubérculo e a raiz tuberosa. Entendeu? Se tem o bulbo ou não, vai depender. Não dá para ter certeza. Mas uma dica é essa, né? É muito raro aparecer em vestibular essa pergunta. Mas o da batata é legal para você comparar. Ó. A batatinha amarela, a batatinha inglesa, a batatinha frita, não é doce quando você come, porque ela é caule. Agora, a batata doce é doce porque ela é raiz. Né? Aí lembra que a cenoura é doce, a beterraba é doce. Os que são doces geralmente são as raízes, por quê? Porque o açúcar chegou até lá embaixo. Tá? Não, mas aí brócolis é flor. É flor. Tá? Mas tudo bem. Ó. É que pulou muito. Raiz. Ué, tem alguma coisa estranha aqui. Tá ao contrário. Ah, não, tá aqui. Tá? Vou voltar pro desenho aqui, ó. Aqui. Tá? Olha lá. A planta não é uma bexiga. Você já aprendeu como a água entra. Né? A água entra pela raiz, porque ela fica mais concentrada, e por osmose a água entra. Ela não é uma bexiga. Então, tipo, em algum momento, para se criar o fluxo de água, um pouco de água vai ter que fugir daqui de cima. Porque senão, veja, a água sobe, a água desce e vai para onde? Então, não é na raiz que parte da água retorna para o ambiente, é nas folhas, tá? Por quê?
Porque as folhas conseguem fazer dois processos. As folhas conseguem fazer transpiração e gutação. Eu estou jogando o transporte no tronco para depois, tá? Estou indo para a folha agora. Então a gente falou da raiz, vamos falar da folha. Então lá, na folhinha, a gente tem duas formas de ela perder água. Primeira coisa essencial. Os dois processos de perda de água só irão acontecer se o solo tiver água. Isso é meio óbvio, né? Ela só pode perder água se ela tiver água para perder. Então, se ela não tiver água no solo, ela não vai perder água na folha. Tanto que muitas plantas, olha lá, geografia de novo. Vamos ver se você lembra o nome dessa vegetação. Tanto que muitas plantas, quando chegam no outono, no inverno, que são as épocas mais secas, elas derrubam as folhas. Como que era o nome dessa vegetação que perde as folhas no outono? Ah, o Vagnão vai ficar bravo agora. Quem que dá essa parte? O Wagner ou o Claudinei? Claudinei? Então, as plantinhas que perdem a folha no outono. Né? Que você aprende lá no fundamental, mas na prática, aqui no Brasil não acontece, né? Aqui na nossa região não, você não tem as 4 estações bem definidas, nada disso. Mas são as caducifólias, né? Por que elas perdem a folha no outono? Ou melhor, para quê? Depois a gente vai ver como, tá? Mas para que elas perdem as folhas no outono? Elas perdem as folhas porque o outono é a época seca. Então, se ela não tiver água no solo, ela não vai perder água na folha. Então, é melhor economizar e derrubar a folha, tá? Exatamente por isso. Ela é caducifólia para não perder água à toa. Agora, como é que sai essa água? Pensa assim, ó. É difícil pensar nisso. A gente tem que pensar que vai existir uma corrente. A água tem que ir de baixo para cima. Então, vai existir essa corrente de água, tá? Essa correnteza de água. Então, para poder entrar água na raiz, tem que sair água lá de cima. E aí, depois, parte da água desce com açúcar. Então, os processos de perda de água são dois: gutação e transpiração. Ó, gutação são essas gotinhas de água aqui, ó, na pontinha das plantas, das folhas. E a transpiração não dá para ver. Com o saco plástico aqui dá para ver, porque o saco plástico fica embaçado, tá? Isso, o pessoal está falando aqui. Depois a gente vai complementar. Então, gutação é água no estado líquido. Transpiração é água no estado gasoso. Então, para acontecerem esses processos lá na folha, o solo tem que ter água. Ah, não tem água no solo. O que vai acontecer? Nenhum dos dois. Nem gutação, nem transpiração. Agora, quando ela vai fazer um ou outro, ó, olha o tamanho do ou que eu coloquei aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder intuitivamente. A planta faz transpiração e gutação ao mesmo tempo, simultaneamente? Não. Ou é um ou é o outro. Ela não faz os dois juntos, tá? E não é difícil entender por que ela não faz os dois juntos. Ó, água líquida e água gasosa. As condições que permitem a ela perder água no estado líquido ou gasoso são condições ambientais, ó. Se tiver calor, eu favoreço a água no estado de vapor. Se tiver frio, eu favoreço a água no estado líquido, tá? Então, ou ela faz gutação ou ela faz transpiração. Ela nunca faz as duas coisas juntas. Por que ela perde água? Para a água poder subir, para formar uma corrente, tá? Quanto mais ela perder água, mais água vai chegar lá em cima. Mais rápido é essa corrente da raiz para a folha. Então, se você pensar desse jeito, né, se você pensar desse jeito, na velocidade, o que ela gosta de fazer? O que ela prefere? Ela prefere fazer transpiração ou gutação? O que seria mais rápido? A passagem de água no estado gasoso, de vapor ou água líquida? Gasoso. Então a planta, ela gosta, ela prefere fazer transpiração.
ela não gosta de fazer gutação. Ela só vai fazer gutação quando não der para transpirar, tá? Alguém fez uma pergunta, por que que o orvalho é maior no frio? Por isso que o orvalho é maior no frio? Ó, o orvalho não tem nada a ver com isso. Orvalhos são gotinhas de água aqui, ó, na superfície da folha, ok? Isso é orvalho. Gutação é na pontinha, ó. Então, a formação de orvalho, e ó, já foi pergunta de segunda fase da FUVEST, isso, para você falar o que era o orvalho. Porque muita gente confunde com gutação. Orvalho é a condensação da umidade do ar na superfície da folha, geralmente de manhã, à noite e tal. Tá? Sereno. Isso é orvalho. É um processo físico. Gutação é um processo biológico. Tanto que vai acontecer aqui nas pontinhas, porque aqui nas pontinhas tem um negócio chamado de hidatódio. Tá? O hidatódio são bolinhas que ficam aqui. Ó, calma aí, tem uma pergunta aqui, ó. Pro, fiquei com uma dúvida. O senhor falou que o oxigênio entra pela raiz, mas pensei que quem fizesse essa troca fosse o estômago. O estômago é um órgão da folha que faz a entrada do oxigênio e do gás carbônico, ou vice-versa, ou entrada ou saída, para fotossíntese ou respiração nos tecidos foliares. Na raiz, também tem troca gasosa para ela poder fazer respiração. O que não acontece é a troca gasosa na folha chegar na raiz. Por isso que o solo tem que estar aerado. Entendeu? Por isso, se eu colocar uma plantinha num solo muito compacto, ela não vai conseguir se desenvolver porque vai faltar ar. Ou se eu encher ela de água, o ar vai sair, ela também vai morrer afogada. Tá? Então, aqui, ó. Os estômatos a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso mesmo, Calil. O que entra na folha é da folha, o que é da raiz é da raiz. Perfeito. Tá? Tem até algumas plantas que tem no caule, tipo cacto. Porque cacto não tem folha, né? Cacto não tem folha, mas tem que fazer fotossíntese. Lá no caule do cacto tem como é que chama? Lenticelas, que são buraquinhos por onde entram os gases no caule. Tá? Beleza? Então vamos lá. Ó. Então, gutação, água no estado líquido. Quando tiver frio, quando tiver muito úmido, quando o ar estiver parado, estagnado, mas aí são condições secundárias, a plantinha vai perder água líquida pela beirada das folhas. Se ela tiver água no solo, senão ela não faz isso. Transpiração, água em estado de vapor. Então, quando está com a temperatura alta, está o ar seco, muito vento, a gente não vai perceber, porque a água no estado de vapor. Por isso aqui eu coloquei o saquinho plástico para você conseguir enxergar, senão não dá nem para ver. Isso se tiver água no solo. Se não tiver água no solo, ela não faz gutação nem transpiração. E os dois processos são opostos em sua ocorrência. Tipo, ou acontece um ou acontece o outro. E essa saída de água na folha vai explicar por que a água sobe. Vai criar uma corrente de água, tá? Agora, a transpiração é um pouquinho mais chato. Por que a transpiração é mais chata? Porque a folha por si só faz uma transpiração constante. Ah, eu estou preso na cadeira aqui, pronto. Faz uma transpiração constante pela superfície da folha, tá? Então, pela superfície da folha, e isso vai depender da área da folha, ela perde água constantemente. Agora, como vocês falaram, tem o estômato. Ó, a função do estômato é trocar oxigênio com gás carbônico, é troca gasosa. Só que como é um buraquinho que fica na folha, pode escapar vapor d'água ali. Então existe uma transpiração chamada transpiração estomática ou estomatar. Então a transpiração total, a transpiração, depende da área da folha e dos estômatos que estão ali. Os estômatos, a gente vai ver daqui a pouco, eles podem abrir ou fechar. Ele abre e fecha. A cutícula não. Então a transpiração cuticular, ela é sempre constante, tá? E aí, muitas questões trabalham esse gráfico aqui, ó. O que é isso?
Então, eu peguei uma planta, um cabinho lá, um raminho da planta, tá? E estou pesando ela. Por isso que eu tenho aqui peso em gramas ao longo do tempo. E aí eu percebo que, num primeiro momento, ela perdeu peso muito rápido. Quer dizer que ela perdeu muita água. A partir de um determinado momento, ela perde água mais devagar. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? No momento AB, está perdendo água muito rápido, ela está fazendo transpiração cuticular mais transpiração estomática. E aí, o que ela faz? Ela fecha o estômago. Se ela fecha o estômago, ela vai começar a perder água mais devagar, mas mesmo assim vai perder água, porque continua a acontecer a transpiração cuticular, tá? Que vai depender da área, da superfície da folha. Por isso, explicando lá as características fito, não sei o que lá, das geográficas lá do Claudinei, se eu pegar uma planta, ela tem uma folha muito larga, com uma área muito grande, significa que ela é uma planta de ambiente úmido ou seco? Ambiente úmido. Agora, se eu pego uma planta que tem folhinhas pequenininhas, lá do cerrado, né, o ambiente é seco. Então, a área da folha interfere no tipo de vida que ela tem. Não entendi isso aqui, Calil. Professor, na falta de água, a membrana plasmática desgruda e aí a troca por cutícula não irá acontecer mais. Ela vai acontecer. O fato da membrana descolar, tipo, se manter colada na parede celular, evita que ela sofra um colapso. Ela faça isso, ó. E se ela fizer assim, a gente chama de colabamento, ela colapsa, a água não entra de novo, ela morre. Então, isso garante uma certa resistência, ok? Mas não é infinita, como eu disse. Ela suporta a desidratação, mas não é um processo infinito de desidratação, tá? Olha o estômago aqui, que bonitinho. Né? A gente já tinha feito até questões com estômago umas aulas atrás, mas aqui está mais bonitinho, ó. Vamos lá. Esse aqui é o estômago fechado na primeira imagem, tá? A gente vê isso como aqui, ó, esse buraco aqui que a gente chama de ostiolo, tá? Aqui o estômago aberto. Ele está fechado e ele está aberto, tá? O que você consegue comparar? Essa célula que fica aqui do lado, ó, são duas células, elas são chamadas células guarda, tá? Célula guarda, que é a protetora do ostilo, a protetora do estômago. Ela é uma bexiga, são duas bexigas, são duas células guardas, tá? Então, quando ela tá murcha, faz assim, ó. Murchou. A hora que ela murchou, o estômago fecha. A hora que ela começa a encher, qual que é a sacada? A parede celular do lado de dentro, aqui, ó, que está em contato com essa outra célula guarda do outro lado, ela é mais grossa do que a parede celular do lado de fora. Ou seja, se ela começa a encher, ela entorta. Faz de conta que existe um tipo de bexiga que tem mais borracha de um lado do que do outro. A hora que você começa... Vem cá, filha, ó. Ó, também tem mais gente participando da aula aqui, ó. Pronto, dá um beijinho para ele. Estão aqui só de olho. Senta e fica assistindo a aula. Não tá entendendo nada, tadinha. Mas, ó, volta. Se eu tenho mais borracha de um lado do que do outro, ó, a hora que ela começa a encher, ela faz isso, ó. Ela entorta. E aí as duas entortam juntas, ó. E abre o buraquinho, abre o ostilo. Então, o que vai fazer o estômago abrir é a quantidade de água que está lá. Gente, olha só que óbvio. Ela não pode perder água se ela tiver água para perder. Então, a água chega até a célula, entra na célula e o estômago abre. Aí fica trocando o vapor d'água. Nossa, parou de entrar água, tá seco. O
que acontece? Ela murcha e fecha o estômago. Sacou? Então, o que vai controlar a abertura do estômago, o primeiro fator, a gente chama de mecanismo hidroativo, é a quantidade de água, tá? Então, aqui a célula está cheia. Aqui, ó. A célula está cheia, está túrgida, o ostilo abre. Se ela estiver murcha, o ostilo fecha. Por isso está escrito aqui, ó, aumento de turgor. Ela fica túrgida, fica cheia. Diminuição de turgor, ela esvazia. Ela fica plasmolizada. Então, se ela plasmolizou, murchou, o estômago fecha. Se ela ficou túrgida, ela encheu, o estômago abre, tá? Por isso que ela só pode perder água se ela tiver água para perder. Se eu cortei o fornecimento de água, a célula lá em cima murcha e o estômago fecha. Se eu dei o suprimento de água, a água chega lá em cima, a água entra na célula e o estômago abre, tá? Então, essa é a primeira parte, a parte mais importante, o chamado mecanismo hidroativo. Agora, tem um segundo mecanismo. Aí a gente para aqui e deixa a condução para a próxima aula, tá? Que é o mecanismo fotoativo. Eu vou falar de um jeito fácil para você lembrar, tá? A única célula da epiderme que faz fotossíntese é a célula do estômago. O resto não faz. E aí veja, se tiver luz, ela faz mais fotossíntese, certo? Se tiver luz, ela faz fotossíntese. Por não foi uma boa escolha. E aí o que vai acontecer? Ela começa a ficar cheia de açúcar, ó. Se ela ficar cheia de açúcar, aumenta a concentração. Se aumenta a concentração, a água entra ou sai? A água entra. Então me fala uma coisa. De dia, quando está de dia, o estômago está aberto ou fechado? Aberto. Desde que tenha água. Primeiro lugar, mecanismo hidroativo. Segundo lugar, mecanismo fotoativo. Se ela tiver água e de dia, o estômago está aberto. Se ela tiver água e tiver de noite, o estômago está como? Fechado. Ó, se ela tiver água de dia, tem água. De dia faz fotossíntese, tem mais açúcar. E aí você entra porque fica mais concentrado. Se tiver água aí de noite, exato, ó, ela está consumindo açúcar, ela não faz fotossíntese. A célula não fica mais concentrada, o estômago fecha. Primeiro de tudo, tem que ter água. Segundo, se tiver água e luz, ele abre. Se tiver água e não tiver luz, ele fecha. Agora, se não tiver água, faz diferença ter ou não luz? Não, ele vai estar sempre fechado, tá? Então a ideia do estômago é abrir para fazer a troca gasosa para ela poder fazer fotossíntese e respiração, tá? Durante a noite, esse fluxo de gases diminui. Ela só vai pegar o oxigênio que ela guardou durante o dia para fazer a respiração, tá? Então, de dia, ele está aberto e de noite, ele está fechado, tá? E aí, você tem uma alteração no pH da célula, né? Por quê? Porque de noite, se ele está fechado e tem muita respiração, né, ó, então sem luz, sem fotossíntese, tem muita respiração, aumenta o gás carbônico, o meio fica ácido, né? E isso causa o fechamento do estômago. De dia diminui o CO2, o meio fica básico e isso altera e deixa o estômago mais aberto. Mas a gente vai ver isso nos hormônios, tanto que tem um hormônio chamado ácido abscísico,
que vai fazer o fechamento do estômago, tá? Então, o que controla o estômago não é a vontade da planta. Ah, eu não tenho água, vou fechar. Não, é osmose de novo. Por isso a gente começou o dia, começamos a aula, né? Começamos a noite falando de osmose. Ok? Então, a raiz fica mais concentrada. Vamos recapitular tudo, tá? Aí a gente para. Eu já estourei seu horário aí. Então, a raiz fica mais concentrada porque fez transporte ativo, porque ela tem açúcar e oxigênio para respirar e produzir energia. Aí a água entra. Ficou mais concentrada, a água entra. Lá em cima, a folha está perdendo água, ou por gutação ou por transpiração, para criar uma corrente de água, que é a nossa próxima aula, corrente de água, que vai fazer a água chegar lá na folha, tá? Se tiver água, o estômago pode estar aberto se tiver de dia. Por quê? De dia faz fotossíntese, produz glicose, a célula fica mais concentrada, a água entra e o estômago abre. Ah, e acabou a luz, o estômago fecha. Ou não tem água para entrar, o estômago fecha também. Tá? E a transpiração cuticular, que vai depender da área da folha, que é sempre constante, mas que ela tem uma resistência a essa desidratação, porque ela tem a parede celular e o vacúolo, como a gente viu no começo. Tá? Então é isso aí, queridos. Eu vou parar a gravação aqui.